Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna, e criei esse canal aqui no YouTube para, nesses tempos de pandemia, tentar ajudar com mensagens da Palavra de Deus as pessoas que são amigas, que são conhecidas, que são irmãs em Cristo. A nossa mensagem de hoje tem como título A Fé que deixou Jesus admirado. A fé que deixou Jesus admirado. E está baseada num acontecimento narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 1 a 10. Eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje, por ser mais explicativa. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Poucas vezes a Bíblia menciona que Jesus tivesse se admirado. Nós sabemos que a narrativa dos evangelhos é seletiva, isto é, não foram contados todos os eventos do ministério de Jesus, do ministério terreno de Jesus, durante os 3 anos que ele esteve ali exercendo seu ministério na Palestina. É claro que também, por outro lado, pela narrativa dos evangelhos, a gente percebe que o povo que acompanhava Jesus, que ouvia Jesus, não era um povo de muita fé. Jesus não teria muitas razões para se admirar da fé daquele povo. Por isso, essa ênfase no caso do oficial romano, que quando Jesus diz assim, aliás, quando Lucas diz assim, que Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. E então afirmou que nunca tinha visto tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Então, nesse caso aqui, realmente há boas razões para a admiração de Jesus. Porque o centurião, que era o cargo do oficial romano, ele era uma pessoa
de origem idólatra. Por nascimento, sendo romano, e a religião romana era uma religião idólatra, ele era um idólatra. Ele não era um crente judeu, um crente israelita. E então era de admirar que uma pessoa dessa origem, dessa cultura, podemos dizer assim, dessa formação, pudesse ter tanta fé como aquele homem manifestou. E aí nós podemos até fazer uma certa aplicação para os tempos atuais. Nas nossas igrejas, nós vemos também muito essa coisa, essa admiração quando uma pessoa de quem nós não esperávamos fé, e elas acabam se convertendo e exercendo a fé. Mas essa passagem, eu creio que está aí nos evangelhos para nos ensinar que a fé não é um privilégio de nenhum grupo religioso, de nenhum grupo social, de nenhuma etnia. A fé é algo que pode ser exercido por qualquer pessoa. Aliás, foi isso que Jesus disse lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que crê, será salvo. No livro de Atos, nos capítulos 10 e 11, em que conta a história da conversão de outro centurião romano, chamado Cornélio, então nós vemos Pedro dizendo que ele aprendeu com alguma dificuldade que Deus não faz acepção de pessoas. Isto é, Deus não tem favoritos, Deus não tem prediletos. Qualquer pessoa, em qualquer nação, em qualquer formação, em qualquer cultura, pode crer em Deus. Agora, o que deixou ainda Jesus mais admirado é o fato de que, apesar de os seus amigos, os líderes judeus, terem dado muita ênfase a isso, ele merece que o Senhor faça isso por ele, dizendo para Jesus, ele merece, porque ele tem sido muito bom para nós. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Então, apesar disso, o próprio centurião diz assim: eu não mereço. Não mereço que o Senhor entre na minha casa, não mereço que o Senhor fale comigo. Muito interessante isso, A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus. Quer dizer, não há nenhum mérito de ninguém diante de Deus. Porém, essa não é a ideia, não é o pensamento da humanidade, das pessoas em geral. Tanto é que criou-se até uma expressão para designar esse tipo de atitude, chama-se meritocracia, Quer dizer, o fato de que o homem tem méritos e ele deve ser premiado pelos seus méritos, mas diante de Deus não há nenhuma forma de prêmio para o homem, porque todos nós estamos debaixo do pecado, todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz que ninguém será salvo pelas obras que praticar. Aqui nós temos uma grande obra que foi praticada por aquele homem,
Ele construiu uma sinagoga, um templo, um local de adoração para o povo de Deus. Porém, ele dizia, eu não tenho mérito nenhum. E é o que o apóstolo Paulo disse, que ninguém será salvo pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Esta é uma grande lição dessa passagem. E deixou Jesus muito admirado o fato de ele ter dito, apesar da palavra dos seus amigos, dele ter dito, eu não tenho nenhum mérito. Aliás, uma outra tradução diz assim, que os seus amigos diziam, ele é digno, e ele dizia, eu não sou digno. Por isso que nós gostamos dessa passagem, dessa versão da nova tradução na linguagem de hoje, porque expressa melhor, né, mais próximo de nós, a ideia, eu não mereço. Outra coisa interessante aqui, que Jesus também, da qual Jesus se admirou, é que aquele oficial romano, ele não estava pedindo nada para si mesmo. Um dos falsos entendimentos sobre a questão da fé que nós vemos muito hoje entre nós é que a fé é para obter vantagens pessoais. Existe até um ramo da teologia chamado de teologia da prosperidade que ensina claramente, enfaticamente isso. Você não é rico, você não é saudável, você não é feliz no casamento, você não tem um bom emprego, você não prospera em sua carreira porque você não tem fé. Mas a palavra de Deus ensina o contrário. A palavra de Deus nos ensina que o relacionamento de fé com Deus se baseia em dois grandes mandamentos. Primeiro, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, crer é amar e servir. Jesus ensinou para os seus apóstolos, vocês só serão realmente, só alcançarão algum mérito diante de Deus, se é que existe algum mérito, quando vocês forem os menores, quando vocês servirem uns aos outros, porque dizia ele, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do mundo. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 12, diz, vejam só, tem como parâmetro o exemplo de Cristo, que esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo e submeteu-se ao sacrifício da cruz do Calvário. Deu a sua vida. Fé é amar. Crer é amar e servir. Mas talvez a coisa que deixou Jesus mais admirado ainda foi o fato de que, usando até o seu exemplo pessoal, o oficial romano disse, não é necessário que o Senhor venha pessoalmente, presencialmente, para operar o milagre da cura do meu empregado. Basta uma palavra, uma ordem sua, e ele será curado. A palavra de Deus diz no capítulo 10 da carta aos Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Todos os eventos de cura, de milagres que Jesus operou nos evangelhos vêm acompanhado de uma palavra, a palavra de Jesus.
Porque mais importante do que o gesto, mais importante do que o toque, mais importante do que o espetáculo do milagre é a palavra de cura. Porque não só o mundo foi criado pela palavra, como nós somos salvos pela palavra, somos curados pela palavra, somos restaurados pela palavra. Por isso Jesus se admirou daquele homem que dizia: basta que o Senhor dê uma palavra e o meu empregado será curado. Que grande fé! Por isso Jesus se admirou e disse: nem mesmo entre os israelitas, entre o povo de Israel, eu encontrei uma fé igual a essa. Uma fé que reconhece e sabe que o poder de cura não depende do espetáculo. Não era necessário, dizia o oficial, que o senhor venha até aqui, na minha casa, e opere na minha presença a cura do meu empregado, porque basta o senhor dar uma ordem. E aqui nós temos uma curiosidade muito interessante, que nos outros eventos de cura narrados no Evangelho, nós sempre temos essa palavra de cura de Jesus. Para aquela mulher que tinha hemorragia, Jesus disse: a tua fé te salvou. Para aquele leproso que disse para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor bem pode me curar. Jesus disse: eu quero, seja limpo. Mas Lucas, nessa passagem aqui, ele não inclui a palavra de cura. Ele diz sim que quando os amigos do oficial romano chegaram na casa dele, viram que o empregado estava curado. Mas Lucas não menciona essa palavra. Certamente que a palavra foi dita, né? Só que foi omitida nesse texto. Talvez de propósito, né? Para dar ênfase à fé daquele homem. A fé que não precisava ver para crer. Então, que nós tenhamos uma fé igual a essa. Uma fé que não tenha nenhuma barreira em si mesmo para crer. Que nós não tenhamos nenhuma dificuldade, nenhum impedimento. Porque qualquer pessoa pode crer. Deus não tem favoritos, Deus não tem prediletos. Uma fé que não apresenta nenhum mérito pessoal, pelo contrário, reconhece, como diz lá naquela parábola que o próprio Jesus contou sobre o fariseu e o publicano. O fariseu orava todo orgulhoso: graças te dou porque eu não sou como os outros homens que são ladrões, que são desonestos, que não são religiosos, que não cumprem com as suas obrigações. E o publicano lá no fundo do templo dizia: tem misericórdia de mim que sou pecador. Então ele não apresentava nenhum mérito. E diz Jesus que ele desceu do templo perdoado e o fariseu não foi justificado, porque ele já considerava-se justo, né? Já se tinha na conta de um justo, de uma pessoa que não tinha pecado, que é uma pessoa cheia de méritos. Para Deus isso não vale nada. Deus não tem favoritos nem prediletos, e para Deus não há nenhum mérito no homem, no ser humano. E que também nós possamos ter uma fé para amar a Deus e amar o próximo. E uma fé que crê na palavra. Que nós possamos crer no poder da palavra, que nós possamos crer na cura da palavra, na salvação da palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.